Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha aí do Anatocast, tudo bom, pessoal? Olha aí, mais um episódio desse novo nosso formato de videocast para vocês aí que nos escutam e que nos assistem aqui no seu podcast anatômico, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Pessoal, olha só, como de costume, estamos com os nossos convidados aqui que já vou apresentar para vocês e estamos continuando essa nossa 9ª temporada do nosso podcast sobre o sistema urinário. E em especial, nesse episódio de hoje, vamos falar sobre a bexiga, hein? Ei, preste atenção aí, importante estrutura ali com função principal ali de armazenamento da nossa urina, beleza? Olha só, apresentando os nossos convidados, nós temos hoje Emanuel Miguel. Bem-vindo, Emanuel, muito prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu, professor. Um salve aí pro pessoal aí do Anatocast, que é o seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Obrigado, meu querido. E também estamos presentes aqui, viu, com Vitor Montanhas, também estudante aqui, os dois, né, são estudantes aqui do 3º ano do curso de Medicina, aqui do Núcleo de Ciências da Vida, da UFPE. Vitão, prazer, muito obrigado pela presença aqui. Valeu, professor, pelo convite aí. E aí, pessoal? Beleza, galera? Muito obrigado, já adiantando os agradecimentos a todos. E, pessoal, vamos começar de fato o nosso episódio de hoje, tá já? Olha só, aproveitando, se você puder nos acompanhar aí com a presença ou com o auxílio, né, de algum livro, de algum atlas, fica interessante que você vai acompanhando as nossas falas, acompanhando algumas imagens que a gente vai apresentar aqui, alguns modelos anatômicos. Vocês já estão vendo aqui todo o nosso cenário montado, que a gente vai trazer algumas explicações que vai requerer aí a apresentação de alguma dessas estruturas. E nos atlas, né, como a anatomia é uma ciência muito visual, precisa muito de imagens, seria bom se você puder também acompanhar com o auxílio de um atlas ou de um livro-texto aí de sua preferência, tá joia? Olha só, então vamos começar de fato. Já vou passando a bola aqui para os meninos, que a gente falou hoje sobre sistema urinário, em especial nossa bexiga, como eu já contei aí para vocês no início do nosso podcast de hoje, tá já? Emanuel, Vitão, quem vai começar falando um pouquinho hoje aí? Posso começar, né, trazendo alguns aspectos introdutórios sobre a bexiga, né? Inicialmente, nós temos que a bexiga, ela basicamente é um órgão que tem como principal função a armazenagem da urina. E aí, basicamente, ela, do ponto de vista macroscópico, né, anatômico, nós temos então 4 divisões fundamentais com relação à bexiga. Nós temos a região mais apical, né, que é o ápice da bexiga. Temos também a região do colo da bexiga. Tem também a região do fundo da bexiga e também a região do corpo da bexiga. Trazendo um pouco desses aspectos, a gente tem que a região mais apical, esse ápice da bexiga, é uma região que ela se localiza em uma região mais anterior, né, quando a gente utiliza, né, esse norteamento mais anatômico. Temos também a região do colo da bexiga, que basicamente é uma região importante, que alguns ligamentos eles estão aí presentes, né, nesse caso de fixação, que a gente vai explicar aí posteriormente. Temos também a região do fundo, que ela se localiza em uma posição mais inferior-posterior, né, quando a gente analisa essa questão da localização anatômica da bexiga. E temos também o corpo da bexiga, que basicamente é nessa transição entre o ápice e também a região do fundo da bexiga. Quando a gente fala também de bexiga, é importante nós falarmos sobre o trígono, né, da bexiga, que é justamente composto tanto pelos 2 ósteos, né, ureterais, como também pelo ósteo interno da uretra, que é justamente aquele ósteo que basicamente está associado com a relação entre a abertura ali da uretra para que, então, tenha essa passagem, então, da urina para que ela, então, seja eliminada, basicamente. Olha aí, pessoal, informações importantes aí, então presta atenção. Trígono vesical é uma estrutura extremamente importante interna da urina, composta por esses 3 orifícios, os 2 ureterais ou uretéricos, né, que são os orifícios através do qual a urina migra, então, dos ureteres em direção à própria bexiga. A gente comentou aí no episódio passado sobre os ureteres, e essa passagem dos ureteres, atravessando essa parede da bexiga, né, essa musculatura que os meninos vão comentar daqui a pouco, chamada de músculo detrusor da bexiga, isso funciona, a gente falou isso no episódio passado. Quem não se ligou aí no episódio passado, ei, não vai agora não, viu? Daqui a pouquinho, quando terminar esse episódio, vocês podem voltar aí no episódio passado sobre os ureteres. Essa transição dos ureteres pela parede interior, pela parede interna da bexiga, forma uma espécie de um esfíncter fisiológico, que inclusive impede o retorno da urina, que agora já está na bexiga, de volta para os ureteres. E somando a esses 2 ósteos ureterais, a gente tem o ósteo interno da uretra, que é por onde agora essa urina que está armazenada no interior da bexiga, durante o reflexo miccional, que os meninos vão comentar de novo daqui a pouquinho. Essa urina, então, ela é liberada para o interior da uretra e então ser expelida
pro meio externo. E aí, Vitão? Eu acho interessante a gente dar um situado aqui mais espacial desse órgão, né? É importante citar que ele fica numa região mais posterior superior em relação à sínfise pública. Ali ele está situado e em relação aos homens e às mulheres. Nós vamos ter algumas diferenças por causa dos órgãos que estão ali mais próximos dele também. Inferiormente, ele vai ter ali contato nos homens com a próstata e nas mulheres você vai ter ali um contato com o canal anterior da vagina. E acima dele nós vamos ter basicamente peritônio, ou seja, ele está coberto por cima de peritônio, na frente sínfise pública, e inferiormente dele nós temos ali ou a próstata nos homens ou o canal anterior da vagina nas mulheres, né? É interessante citar também que a bexiga interiormente ela é toda pregueada. Ela possui essa estrutura pregueada justamente para ter aquele efeito de maior armazenamento com menor aumento de volume, né? E ela é formada por algumas camadas também, que é assim, interessante da gente citar. A gente tem a camada da mucosa, que é ali justamente o urotélio, e embaixo desse urotélio nós temos uma lâmina própria que está colada com a submucosa. Essa submucosa é onde você tem vascularização, tem passagem de vasos, passagem de inervação também. Você tem ali formada basicamente por tecido subconjuntivo, né? Tem as glândulas também, né? Que usam Isso. a secreção mucosa para dentro, né? Da própria parede ali, vesical, né? Da própria bexiga internamente. Isso. Nós temos também uma adventícia, que essa camada adventícia ela se segue ali até uma certa parte dos próprios ureteres também. E nós temos também a própria camada muscular, né? Que foi, como você citou, a questão do detrusor, que está muito relacionado com o reflexo miccional, né? Importantíssimo, hein, pessoal? Essas camadas aí, importantíssimas aí, pessoal da histologia aí, as camadas aí mais internas e informação aí específica da nossa bexiga. Então, de dentro para fora, né, da região mais interna para mais externa, uma camada mucosa, né, o urotélio ali também circundando, né, revestindo internamente ali aquela mucosa interna da bexiga. Nós temos a lâmina própria acolada, né, ali intimamente interligada com a camada submucosa, logo em seguida a camada muscular, onde tem o músculo detrusor, e mais externamente a camada adventícia, que reveste ali externamente o nosso órgão, já em contato ali mais externamente com o próprio, por exemplo, como o Emanuel falou, o próprio peritônio ali na região mais superior da nossa bexiga. Acho que 2 complementos importantes para a gente fazer com relação à fixação, né, da bexiga na região aí do assoalho pélvico. A gente tem algumas musculaturas que são importantes, alguns ligamentos, melhor dizendo, importantes, que auxiliam nessa questão da fixação. E aí, como o Vitor mencionou, existem algumas diferenças com relação aos homens, com relação às mulheres. Com relação aos homens, nós temos aí o ligamento puboprostático, né, que é justamente aquele ligamento que auxilia nessa questão da fixação nos homens, que é justamente aquele ligamento que, no caso das mulheres, seria justamente correspondente ao ligamento pubovesical. Outro ligamento também importante, quando a gente analisa aí justamente a questão da extensão da bexiga propriamente dita, é justamente o ligamento vesical, que é justamente o ligamento também presente nesse assoalho pélvico, que auxilia, como pode ser visto aqui na imagem, que a gente vai colocar agora em alguns instantes. Nós temos aqui os ósteos, né? Nós mostramos aqui, pode ser aquela imagem mesmo. Nós temos aqui o músculo detrusor, como a gente mencionou, a questão do ósteo da uretra, né? O ósteo interno da uretra, mas existem também algumas musculaturas, como a gente mencionou, que também fazem parte dessa questão da musculatura da própria bexiga em propriamente dita. E aí também nós temos um ligamento que é justamente o ligamento umbilical mediano, que esse ligamento ele basicamente vai interconectar a região apical, mas a nível ali também da região do umbigo do organismo do indivíduo humano. Então, nesse caso, a gente tem esses ligamentos que são importantes aí na questão da fixação. E um outro ponto importante, quando a gente menciona essa questão da musculatura, é que no caso da túnica muscular, a gente tem 3 camadas importantes, né? Nós temos, então, a camada circular, né, que ela é justamente ali próxima ali à abertura da uretra. Temos também as camadas longitudinais, que elas são divididas em uma camada longitudinal interna e uma camada longitudinal externa, que ela justamente está dispersa aí por todo o comprimento da região da bexiga, né? E essas camadas, justamente, elas são muito importantes porque elas auxiliam na questão da expulsão e da contratilidade da bexiga para que haja justamente essa questão da saída da urina propriamente dita. Muito bem, garotos.
Então, olha só, pessoal, só ressaltando aqui, o ministro falar da localização macroscópica e toda a divisão especificamente. Então, só ressaltando mais uma vez, hein? Nos homens, a bexiga tem uma relação importantíssima aqui com a próstata, que é uma glândula que somente os homens apresentam. As mulheres não apresentam essa próstata, né? Então, na bexiga, ou nos homens, essa bexiga então está localizada posterior superiormente à sífise púbica, superiormente à bexiga e anteriormente ao reto, que é o final ali já do canal do intestino grosso. Já nas mulheres, essa bexiga tem uma relação importantíssima com o útero, que é um órgão que agora somente as mulheres possuem. Então, na mulher, essa bexiga fica localizada anterior-inferiormente ao útero, anteriormente ao canal vaginal e também posterior-superiormente à sífise púbica. Ei, presta atenção. Essa relação com o útero é extremamente importante, por exemplo, durante a gestação. Aqui a gente tem um modelo mostrando, por exemplo, ó, o útero se desenvolvendo durante a gestação, ocupando parte da cavidade abdominal, mas também ocupa parte da cavidade pélvica, onde está localizada a bexiga. E essa relação aqui, ó, antero-inferiormente com a bexiga, promove ou faz com que a bexiga não tenha uma capacidade nas gestantes de uma grande distensibilidade, de uma grande distensão dessa musculatura para receber e armazenar um certo volume de urina. Por isso que normalmente a gestante tem uma frequência miccional maior, porque ela fica sem uma capacidade tão grande de armazenamento da urina por conta do crescimento uterino ali no interior da cavidade pélvica e da cavidade abdominal. Por isso que normalmente as gestantes aí urinam com uma frequência normalmente maior do que o normal. Tá certo? Por falar em reflexo miccional e processos de micção, que tal a gente falar um pouquinho de como ocorre essa micção aí a nível da nossa bexiga? Então, é interessante essa questão sobre reflexo miccional, porque às vezes nem só questões como pessoas gestantes, mas às vezes, por exemplo, idosos, já se espera que eles tenham alterações nesses reflexos e na capacidade de armazenamento também, ou seja, eles às vezes possuem períodos miccionais maiores, também intervalos, né, menores, e questões neurodegenerativas também que possam acometer essas inervações, questões de medula ou então do sistema nervoso central, que possam estar causando alterações, por exemplo, do parasimpático. Por quê? O parasimpático, ele é basicamente o que vai dar aquele start. Você tem o detrusor sendo inervado, por exemplo, por os nervos esplênicos e hipogástrios, ali muito fazendo aferência de região sacral de S2 e de S4. E aí você tem o reflexo de estiramento da bexiga, ela armazena volume, ela se distende e essas fibras fazem uma aferência medular que o reflexo volta para a bexiga, para o músculo, fazendo com que haja contração e abertura de esfíncter. E aí com isso você vai ter ali o relaxamento, né, do esfincteriano e a passagem da urina para a uretra, né? É interessante falar também que o sistema nervoso simpático, ele também possui um papel muito importante, mas é principalmente no controle da micção. Enquanto o parasimpático, ele é o start, o simpático, e ali muito região de ponte, de questão de controle miccional, ele é o que você vai ter, por exemplo, quando você está muito apertado para ir no banheiro, mas está na rua, por exemplo, é o simpático que vai estar ali fazendo aquele controle e dando uma amenizada nesse reflexo. Às vezes, geralmente crianças menores, eles ainda não têm esse treinamento simultaneano mesmo, exatamente, o controle. E aí fica muito sujeito à questão do parasimpático mesmo. E também só para constar de que, assim, em média, a bexiga humana, ela tem... Existem várias diferenças divergências entre as fontes que a gente consulta, né? Por exemplo, a Anatomia Clínica do Moore, tem também o Sobota, que também é outro livro de referência para a anatomia humana, mas cerca ali de 300 e 600 ml é justamente ali o que a gente considera como sendo ali a média de armazenamento da bexiga humana. Só que antes mesmo de chegar a esse limite aí máximo, é que justamente existem esses estímulos nervosos para que haja essa questão, principalmente ali, justamente da micção, né? Então, por exemplo, existem questões, como o Vitor mencionou, da redução da complacência da bexiga, principalmente questões de idosos. Alguns traumas também podem prejudicar essa questão da micção, por exemplo, infecções, obstruções. Todos esses fatores podem estar aí alterados quando a gente analisa essa questão tanto do controle como também da própria micção em si, né? Porque existem algumas patologias que depois a gente, se quiser, pode mencionar, que estão intimamente relacionadas com esse estímulo nervoso, com esse controle do sistema nervoso central,
que justamente está associado com essa questão da micção. Então, por exemplo, pode acontecer algumas situações em que, por exemplo, exista um maior aumento, né, da frequência miccional. Existem algumas situações em que o indivíduo, por exemplo, ele pode ter aquela falsa sensação de que a bexiga ela não está completamente esvaziada, justamente por conta dessas patologias que a gente menciona, né? Então, existem essas variações anatômicas, existe também essa questão da idade, como o Vitor mencionou, tanto também para crianças como também para idosos, e que são fatores que a gente deve considerar nessa questão do controle miccional. Olha aí, pessoal. Então, ó, presta atenção, viu? O sistema parasimpático é o principal responsável pelo controle desse reflexo miccional. Também temos o sistema nervoso autônomo simpático, né, participando aí do controle, principalmente de outras musculaturas acessórias daquela região ali do assoalho pélvico. Então, a gente não tem apenas o esfíncter interno da uretra como controlador, por exemplo, da liberação dessa urina, mas a gente também tem musculaturas no assoalho pélvico, como, por exemplo, o músculo externo, né, o esfíncter externo da uretra, que é um músculo que fica ali no assoalho pélvico, como outros músculos, levantador do ânus e outros músculos da região do assoalho pélvico, que também podem auxiliar nesse controle motor dos músculos ali, que podem predispor a uma melhor ou uma maior facilidade, um maior controle do processo miccional. Emanuel comentou aí sobre algumas patologias clínicas, os meninos já comentaram que tem doenças, às vezes, neurodegenerativas, o próprio avançar da idade, né, dos idosos também pode predispor a uma diminuição ali no armazenamento, ou uma frequência miccional às vezes maior, ou até uma perda do controle dessa urina ali no interior da bexiga, e eventualmente isso evolui com incontinência urinária, por exemplo. Tem algumas situações como hiperatividade, né, da musculatura detrusora, então é um músculo detrusor hiperativo, ou seja, ele não consegue ter uma complacência, um distensionamento importante para conseguir armazenar urina, e com isso a bexiga armazena menos urina, e o indivíduo tem então uma frequência miccional maior, porque tem às vezes o que se chama de bexiga hiperativa, né? Então ele tem um músculo mais ativo, então ele está sempre entrando em contração um pouco mais antes da bexiga completar o seu armazenamento por completo, e você normalmente urina com uma maior frequência, né? Então a gente tem aqui, ó, nessa imagem mostrando aqui que a gente tem os receptores, né, da musculatura detrusora, que são interligados aos neurônios aferentes, né, sensoriais. Isso vai lá na medula, os meninos já comentaram ali, em especial na região sacral da medula. Ocorre ali uma integração com os neurônios eferentes, motores, que vão então levar à contração da musculatura detrusora. Com a contração da musculatura detrusora, vai diminuir o volume interno da bexiga, a urina que estava ali armazenada, ela vai ser liberada. Ao mesmo tempo que temos a contração da musculatura detrusora, a gente também tem um relaxamento do músculo do esfíncter interno da uretra e também do esfíncter externo da uretra. Então a urina agora vai ser liberada pela bexiga e vai adentrar no canal uretral para ser então expelido ali através do hósteo externo da uretra, seja na mulher ou seja no homem. Esse reflexo miccional ocorre da mesma forma. Só mais uma coisa, só para detalhar, aproveitando a imagem, eu acho que o pessoal vai conseguir ver também ali pela câmera, mas um fato interessante sobre a questão da micção, que a gente tem que prestar atenção também, é porque se você olha na primeira imagem, ali diz que a bexiga urinária e o esfíncter interno são músculos lisos, que têm contração muscular passiva. Involuntária. Involuntária, isso. Muito ligado com a questão do reflexo em si. Mas o esfíncter externo, ele é de musculatura esquelética, ou seja, a gente tem um certo controle voluntário sobre o ato miccional, né? E aí cai naquilo tudo que a gente estava falando do próprio treinamento de controle esfincteriano, que as crianças precisam aprender também, e com a relação do CIPAD também. E, pessoal, só mais um detalhe aqui importante. Olha, principalmente homens, viu? Homens que são acometidos eventualmente por câncer de próstata, que precisa fazer cirurgias de prostatectomia radical ou às vezes também parcial, vai depender ali do grau de acometimento da próstata. Como a bexiga tem uma relação muito direta com a próstata, então a próstata dos homens se localiza, viu? Logo aqui abaixo da região do esfíncter interno da uretra. Quando ocorre a cirurgia de prostatectomia, a retirada dessa próstata, pode ser que o esfíncter interno da uretra, e com muita frequência ele é retirado durante a cirurgia por conta da área de segurança, da margem de segurança na retirada, por exemplo, desses pacientes que têm tumores de próstata. E aí o que é que acontece? Normalmente esses pacientes evoluem no pós-operatório com uma certa incontinência urinária. E aí precisa normalmente fazer um tratamento de reabilitação dessas musculaturas do assoalho pélvico. E entra no que Vitor comentou agorinha. Essa musculatura do esfíncter externo da uretra, ele é um músculo
esquelética, de contração muscular voluntária. Então, existem, por exemplo, tratamentos fisioterapêuticos com exercícios, com biofeedbacks, com eletroestimulação, que você consegue fortalecer e trazer um controle voluntário desse esfíncter externo, e ele passa a ser agora o seu controlador do mecanismo miccional, e aí você consegue, inclusive, estancar e sanar esse processo de incontinência urinária de pacientes pós-operatórios de prostatectomia aí, em decorrência, normalmente, às vezes, de um câncer ou de uma hiperplasia ali da região prostática. Ô, pessoal, e o que vocês viram ali sobre vascularização da bexiga, por exemplo? Então, a vascularização da bexiga, ela basicamente se divide em terços, né? A gente tem a região dos 2 terços superiores da bexiga e a relação do terço inferior. Os 2 terços superiores, eles são vascularizados pelas vesicais superiores. E o terço inferior pela vasical inferior, como o próprio nome já diz, né? Elas são basicamente derivadas, originárias, da artéria umbilical, que vem ali da hipogástrica inferior. E aí ela faz todo esse papel de levar o sangue, suprimento, oxigênio e tal para essas regiões, né? Muito bem. E com relação à inervação, a gente já comentou, basicamente, tem a inervação parasimpática e simpática, que vem ali especificamente dos plexos hipogástrico, né, hipogástrico Isso. inferior e vesical, que fazem então essa inervação especial da nossa bexiga. Nesse caso, mencionar um pouco sobre essa questão da inervação simpática, né, que, como o senhor mencionou, tem a questão do nervo hipogástrico, que basicamente ele tem sua origem mais a nível afim, né, da região mais lombar para o início da região mais sacral, né? Então, por exemplo, nós temos ali uma região mais ali de T10, mais ou menos. Eu falei torácica, não, eu acho que eu falei Lombar e sacral. isso. Que aí, nesse caso, a gente teria mais ou menos ali a nível de T10, mais ou menos ali, aí, mais ou menos em L2, L3, aproximadamente, que seria justamente essa origem do nervo hipogástrico. E uma questão mais interessante sobre essa questão também do estímulo com relação à micção é que, além de, por exemplo, a musculatura do detrusor, ele está associado com essa questão da expulsão, né, da urina, né, quando existe então essa questão da contração, existe também essa questão mais associada ao refluxo, né, que é justamente quando existe esse mecanismo que impede que haja esse retorno também com relação mais a nível esficteriano, de que haja esse retorno também da urina à bexiga novamente. Tanto a bexiga novamente, como também os ureteres novamente. Então, essa musculatura detrusora impede, né, esse retorno da urina de volta, tanto para os ureteres, como também para a região da bexiga. Então, pessoal, aqui novamente uma imagem, eu só mostrando a relação direta aqui com a próstata, né, que a gente já comentou no caso do homem, né, muito próximo aqui, ó, do esfíncter interno da uretra, que a gente comentou que é possível que durante a cirurgia de retirada da próstata, pela margem de segurança, esse esfíncter também é retirado na cirurgia, e aí a OP precisa trabalhar essa musculatura mais inferior do músculo esfíncter externo, né, dessa musculatura do assoalho pélvico, e ele agora vai ser o controlador dessa micção, né? Então os pacientes podem fazer esse tratamento aí a nível fisioterapêutico, por exemplo, de reabilitação do assoalho pélvico. Pessoal, olha só, alguma coisa mais que vocês querem trazer em relação à bexiga? Acho que a gente pode falar um pouquinho de algumas condições, né? Como o senhor já mencionou, tem essa questão também da própria incontinência urinária por decorrência do câncer de próstata e também, em alguns momentos, também da hiperplasia benigna, né? Nesse caso, prostática. Mas existem outras condições, né? Que também podem acometer também essa questão do reflexo miccional e da micção em si. Nesse caso, eu posso começar falando um pouquinho sobre a bexiga hiperativa, né, que existe como fatores de risco a própria questão da obesidade, né, a fraqueza com relação à musculatura pélvica, que justamente está associada com essa vontade urgente, né, de o indivíduo tem e em alguns momentos inconsciente de urinar. Então, nesse momento, quando o indivíduo ele tem essa questão da bexiga hiperativa, o indivíduo ele vai ter um aumento da frequência urinária, só que nesse caso ele não vai ter um volume muito grande de urina a ser expulsado, né, a ser expelida. E outra condição também que a gente deve mencionar é que em algumas condições, como por exemplo a questão da própria HPB, né, que é a hiperplasia prostática benigna, o indivíduo, né, ele vai
acabar tendo não somente essa questão da vontade, assim, desse próprio reflexo sintoma miccional mais exacerbado, como também ele vai ter um maior esforço, né? Então, por exemplo, essa urgência, né, miccional, além dessa urgência, esse indivíduo também ele vai ser acometido e também vai apresentar um esforço maior nessa questão da micção. Então, ele sempre vai estar referindo que não consegue urinar direito, que a bexiga ela nunca está completamente esvaziada, justamente por conta dessa obstrução. Então, a gente sempre tem que ficar atento a essa questão de grupos específicos. Então, por exemplo, pacientes idosos, pacientes que apresentam já fatores de risco associados, por exemplo, a câncer de próstata, parentes, por exemplo, a própria questão da etilia também, que também é um fator de risco também para câncer de próstata, e principalmente a questão da sintomatologia, né? Como o indivíduo ele vai estar referindo essa questão da sintomatologia, principalmente com relação tanto à frequência como também a esse esforço exacerbado também de realizar o próprio ato da micção, né? Que nesse caso seria mais o que a gente chama de transbordamento, né? O indivíduo muitas das vezes ele não vai conseguir chegar ao banheiro justamente por conta disso, né? Porque essa vontade é tão grande que acaba, então, o indivíduo ele não se controlando e muitas vezes ele não consegue, por exemplo, urinar completamente, né? Esvaziar completamente a bexiga. Muito bem, meu querido. Outro ponto importante também de salientar é que como essa região da bexiga está muito relacionado com questão de peritônio, né, se situa inferiormente ao peritônio, às vezes quando você tem situações de falha desses mecanismos de retenção ou então, por exemplo, de fraqueza de musculatura de assoalho pélvico ou em outras condições patológicas, geralmente você tem muito chamado incontinência por esforço, que você pode ter um indivíduo ali que ele está fazendo algum esforço abdominal grande, alguma coisa por estresse, tosse, ou então exercício físico também, isso. E aí você vai ter ali um aumento dessa pressão intraabdominal que vai comprimir a bexiga, não é um mecanismo de reflexo miccional comum, mas você pode ter escape, sim, de urina por aumento da pressão intraabdominal, né? Muito bem. Pessoal, olha só, informações importantes aí para vocês. A gente fez uma correlação clínica aqui importante com a nossa bexiga. E olha só, acho que a gente está chegando no final aí do nosso episódio, tá joia? Eu queria agradecer imensamente a participação de Emanuel e de Vitor. Queria saber como é que foi para vocês aí rapidamente participar aqui do nosso podcast, aqui, nosso videocast, na verdade, agora. Eu gostei, né? Primeira experiência, né, com podcast, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, assim, né? Porque medo de gaguejar na hora, talvez, mas foi uma experiência muito bacana. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tá conversando, assim, tá debatendo sobre esse assunto, a pessoa aproveita, estuda e revisa sobre essa questão da bexiga e também do sistema urinário como um todo, né? Então, é uma experiência bem proveitosa, porque você acaba estudando, tendo que revisar e também trazendo esse diálogo mais próximo também a correlações clínicas que a gente pode realizar com relação à bexiga. Muito bem, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado e espero você aqui em outras conversas aqui com todos os nossos ouvintes, hein? E aí, Vitão, para você, como foi essa experiência? Eu gostei muito da experiência, gostei né, agradeço o convite, estar participando aqui com vocês. E gostei do novo formato também, tô achando muito interessante. O tema é bastante interessante também de ser discutido. E espero ter ajudado alguém aí que tá acompanhando. Com certeza ajudou, eu tenho certeza é você aí que se sentiu aí auxiliado, ajudado aqui pela nossa conversa. Deixa aí os comentários, segue o nosso podcast, nosso videocast. Acessa aí todas as plataformas, viu? Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, Apple Podcast, todas as plataformas do nosso podcast já está disponível. Também segue as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, viu? E pessoal, olha só, é isso. Aqui o seu podcast vai ficando mais um episódio aqui para vocês. Ei, o roteiro, viu, e a produção foram feitos por nós, viu? Vitor Caiafo, Emanuel Miguel, Vitor Montanhas. A edição, né, e a divulgação aí nas redes sociais, Geisiele Basílio. O nosso podcast é gravado aqui no estúdio do Labtec Anato, do Grupo de Tecnologias em Saúde, aqui do Núcleo de Ciências da Vida, Campus Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Espero vocês aqui no próximo episódio do seu podcast Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.